Pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Lembrando que esse material aqui da aula de hoje, especificamente das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem quiser adquirir é só clicar no link que está aqui embaixo, tá bom? Lembrando que se você está gostando do vídeo, clique no botão curtir para ajudar o nosso projeto, tá bom? E também se inscreva no canal. Muitas pessoas que assistem aqui nosso vídeo não é inscrito. Isso ajuda demais a entregar o nosso conteúdo aqui, que a gente sempre está postando novas leis, tá bom? Serve principalmente para você que quer fazer concurso público, principalmente na área de educação, ok? Vamos aqui abordar um pouco as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio aqui, essa resolução bem novinha, né? E o que que essa resolução estuda, né, pessoal? Essa resolução ela atualiza as diretrizes curriculares nacionais, que é a DCN, para o ensino médio, aplicando aqui obrigatoriamente a todas as formas e modalidades de ensino, certo? O documento aqui ele tem como objetivo orientar a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios na elaboração, planejamento, implementação e avaliação de propostas curriculares, tanto para as redes públicas como também para as privadas, ok? De um ponto de vista jurídico, sua base legal é focada na LDB, né, de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e considerando também importantes alterações aqui pela Lei 13.415 de 2017, tá bom? Vamos avançar aqui um pouco nessa resolução, que foca bastante aqui no ensino médio, né? O ensino médio como direito aqui, pessoal. O ensino médio, ele é visto como um direito de todos e o dever do Estado e da família, certo? Contando também com a participação e a colaboração da sociedade. Com base no artigo 205 da Constituição Federal e também no artigo 2º da LDB, esta etapa do ensino médio, ele busca pelo pleno desenvolvimento do estudante por meio da formação integral, certo? Desse modo, o ensino médio assegura tanto o preparo essencial para o exercício consciente da cidadania, como também a qualificação necessária para a inserção no mundo do trabalho, certo? Aqui tem um pleno desenvolvimento, né, a formação integral da pessoa humana, né, o ensino médio é focado nisso, também na cidadania, né, o preparo para a vida cidadã e também prepara o aluno também para o mercado de trabalho, ok? Vamos agora falar um pouco sobre os princípios, né, os princípios específicos do ensino médio. Além dos princípios gerais previstos na Constituição Federal e na LDB, o ensino médio ele é orientado por preceitos próprios, conforme estabelece aqui o artigo 5º da resolução, ok? O primeiro deles aqui é a formação integral, certo? Que abrange os valores físicos, cognitivos, socioemocionais do estudante. Soma-se a isso também o estímulo ao projeto de vida, né, que promove a reflexão sobre a trajetória individual das dimensões pessoal, cidadã e profissional do aluno. Por fim, também tem a etapa que valoriza a pesquisa pedagógica como um meio para inovação e construção de novos conhecimentos, além de assegurar o compromisso com a sustentabilidade ambiental e a diversificação de múltiplas trajetórias escolares, certo? Grave esses quatro pontos aqui, que são os pontos principais da resolução, a formação integral, né? Participando principalmente nessa parte aqui, ó, socioemocionais, porque hoje em dia a internet tem muitas redes sociais, né? E precisa aqui de uma formação que o aluno, além de obter o conhecimento técnico, ele também tem um conhecimento sobre a parte emocional, ok? Tem a parte da pesquisa pedagógica, né? O projeto de vida e a parte da sustentabilidade, porque hoje tem muito essa preocupação de ensinar os alunos o que é um ambiente sustentável, certo? Até porque a gente precisa preservar o nosso ambiente para mais, para futuramente, né, termos uma qualidade de vida melhor, ok? Vamos agora falar um pouco aqui de alguns termos chaves trazidos aqui pela nossa legislação, certo? Que é justamente aqui define alguns termos, né, que é de fundamental importância para a estrutura pedagógica atual. Formação integral, pessoal, ela basicamente visa o desenvolvimento intencional dos aspectos físicos, cognitivos, socioemocionais do estudante, estimulando a sua autonomia e o protagonismo na parte do ensino, certo? Além disso, pessoal, com base também na formação geral básica, ela reúne essa formação básica, reúne as competências e habilidades da BNCC, né, para aprofundar as aprendizagens essenciais vindas do ensino fundamental, que a gente já estudou. Para quem não sabe, a gente também já fez
aula, né, sobre o ensino fundamental, uma resolução específica para isso, tá bom? Vou deixar também aqui um link para você acessar e a partir disso, né, a partir dessa aprendizagem do ensino fundamental, tem também os itinerários formativos, que oferece também um conjunto de unidades curriculares que permita ao aluno aprofundar conhecimentos e se preparar para a continuidade dos estudos ou para também o mercado de trabalho. Complementando essa dinâmica, temos aqui as competências que representam a mobilidade prática de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas no cotidiano, ok? E as habilidades, pessoal, essas habilidades, o que acontece aqui? Elas são conhecimentos, né, em ação, trazendo um significado para a vida por meio de práticas cognitivas. Por fim, temos aqui o arranjo curricular, ok? O arranjo curricular, ele basicamente organiza e seleciona essas competências específicas, promovendo aqui o aprofundamento das aprendizagens essenciais dentro de cada itinerário formativo, ok? Avançando aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre a estrutura curricular do ensino médio, tá, pessoal? A estrutura do ensino médio é composta por duas partes indissociáveis, conforme determina o artigo 10, certo? Temos aqui a formação geral básica e os itinerários formativos, certo? Dentro dessa organização, a formação geral básica ela possui uma carga horária fixada de 1.800 horas, certo? Para o cumprimento dos seus componentes essenciais. Beleza, pessoal? Estudo com base no BNCC, certo? Que ele faz as competências para toda essa formação e a escolha é do estudante. Vamos lá para as 4 áreas de formação básica, tá, pessoal? Formação básica, ela se divide aqui em 4 áreas: a parte de linguagem, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. É, durante essa parte aqui, a língua portuguesa e matemática devem obrigatoriamente ser incluídas em todos os anos do ensino médio, certo? Tem muito o foco maior é a parte de linguagem, a pessoa tem que saber interpretar textos, saber até dialogar melhor, certo? Também a parte de matemática, que é uma disciplina que é muito versátil, né? E tem que acompanhar um aluno por toda a vida. Até no cotidiano você tem que saber fazer negócios, né? Tem toda a parte também do empreendedorismo que a gente vai ver lá na frente, que o jovem deve aprender um pouco sobre essas disciplinas, né? E continuando aqui a nossa aula, vamos falar um pouco aqui sobre os componentes obrigatórios na formação geral básica, que é a formação geral, não esqueçam, tem uma formação específica também. O artigo 11, parágrafo 4º, determina que os estudos e práticas eles são obrigatórios na formação geral, os quais podem ser trabalhados de forma interdisciplinar, ou seja, uma disciplina ter relação com outra, ok? Nesse corpo, língua portuguesa e matemática são asseguradas, garantindo-se também a linguagem materna de comunidades indígenas, como eu falei nas aulas passadas, principalmente na LDB, né, que abordam essa cultura, né, de preservar a linguagem dos indígenas e as comunidades quilombolas, né. As áreas de ciência, temos aqui a arte, com foco em expressões regionais, né? A arte tem que mostrar o que as pessoas daquela região, né, trazendo para o lado local, o que eles fazem, quais são as culturas, né? E também a parte também da educação física que entrega o rol obrigatório, observando isso aqui casos legais que faculta a prática da educação física, ok? Voltando aqui para, complementando isso, na verdade, complementando a base dos estudos, temos aqui História, Sociologia e Filosofia, né, que devem incluir obrigatoriamente a história e a cultura afro-brasileira, certo? Temos que saber um pouco mais sobre os nossos antepassados, né, e também a cultura indígena, especialmente nos campos da arte e da literatura. Por fim, temos aqui a língua inglesa, que é o idioma obrigatório estabelecido, permitindo-se a oferta de outras línguas de caráter optativo, com preferência aqui para o espanhol, certo? Então, a língua inglesa tem que ser obrigatória aqui no ensino médio. Já no ensino fundamental, temos uma fase optativa a língua espanhola, certo? Vamos aprofundar aqui e falar sobre os 5 itinerários formativos. Como é que funciona, pessoal? Esses 5 itinerários informativos. O primeiro dele é linguagens e suas tecnologias, né? Que até é cobrado muito no Enem.
O ensino médio já tem esse foco, né? A cobrança tem também matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica e profissional, certo? São essas 5 itinerários. Como é que funciona, pessoal? Os itinerários funcionam como uma oportunidade para o estudante aprofundar conhecimentos em suas áreas de interesse, preparando para o ensino superior ou para o mercado de trabalho. Para garantir o direito de escolha, o sistema de ensino deve ofertar mais de um itinerário por município, obrigatoriamente nas áreas distintas, certo? Além disso, é assegurado ao estudante a possibilidade de mudar de itinerário ao longo de sua trajetória, desde que respeitando as condições e as possibilidades da instituição de ensino. Ok? Avançando aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre os eixos estruturantes dos itinerários. Temos aqui a investigação científica, o processo criativo, a mediação sociocultural e o empreendedorismo, como eu falei no começo da aula. Bom, pessoal, esses itinerários são organizados em torno de 4 eixos, como eu já falei, né? O primeiro deles aqui é a investigação científica, que busca o aprofundamento de conceitos acadêmicos para o enfrentamento de situações cotidianas. Seguido a isso, pessoal, temos aqui os processos criativos, focados na construção de experimentos, modelos e protótipos com ferramenta para resolver problemas reais. Já no terceiro eixo, temos aqui a mediação sociocultural, voltada para a mobilização do conhecimento, com o objetivo de promover o entendimento e a transformação na comunidade. Por fim, temos o empreendedorismo, que estimula a criação de organizações e produtos inovadores por meio do uso de estratégias de tecnologias, ok? Falando aqui na nossa aula, pessoal, vamos agora ver sobre a carga horária do ensino médio. O artigo 17 da resolução estabelece as regras para a carga horária do ensino médio, prevendo aqui uma ampliação progressiva. No turno diurno, que é durante o dia, né, a duração padrão é de 3 anos, okay? Com o mínimo subindo, né, de 2.400 horas para 3.000 horas totais, com referência de 800 horas anuais. Ok? No turno noturno, o curso pode durar mais de 3 anos para assegurar o cumprimento das mesmas 3.000 horas. Para a educação de jovens e adultos, existe um mínimo de 1.200 horas na parte comum, sendo permitida a integração com a formação técnica. Por fim, temos aqui o ensino à distância, né, que é o EAD. É autorizado até 20% da carga total no diurno e até 30% no noturno, ok? Vamos agora falar um pouco da formação técnica e profissionais, né? E profissional, com certificação. Pessoal, aqui na formação técnica e profissional, a habilitação técnica confere aqui o diploma de curso técnico de nível médio, que possui uma validade nacional após o devido registro. Para o mercado de trabalho, a qualificação profissional oferece certificados por etapas concluídas com terminalidade específica, o que também permite uma emissão do certificado de intermediários, né, ao longo do percurso. Por fim, vale também destacar que a formação experimentais necessita de autorização prévia do sistema de ensino, o qual dispõe de um prazo de 3 anos para deliberar sobre o seu reconhecimento definitivo, certo? Avançando aqui, vamos falar sobre o reconhecimento de saberes e também do aproveitamento, tá? O artigo 18, pessoal, estabelece que o sistema de ensino deve reconhecer competências tanto na formação geral quanto nos itinerários formativos, como eu falei no começo da aula. Essa comprovação ocorre por meio de avaliações de saberes, demonstrações práticas ou apresentação de documentos emitidos por instituições educativas. Uma vez aprovado nesse processo, os estudantes recebem o diploma, que habilita, né, de habilitação técnica, ou o certificado equivalente ao curso de qualificação correspondente. Ok? Avançando para as propostas pedagógicas, o artigo 26 ele estabelece que as propostas pedagógicas devem ser constituídas coletivamente, contudo com a participação efetiva de toda a comunidade escolar e local. Sob a responsabilidade de cada unidade de ensino, esse documento deve ser elaborado em estrita consonância com o documento curricular do respectivo sistema de ensino. Além disso, a proposta ela precisa conter detalhadamente os arranjos curriculares, especificando as estratégias para a oferta dos itinerários formativos e, por fim, prever também
uma atualização periódica do documento, garantindo total publicidade das mudanças, tanto para a comunidade escolar quanto para as famílias, ok? Vamos agora falar um pouco sobre as propostas, né? As propostas que devem ser contempladas aqui nos artigos 27 a 33, e 23, né? O artigo 27 lista 23 elementos que a proposta pedagógica deve contemplar, destacando aqui os mais cobrados em concurso, né? Que é justamente a leitura e a escrita, a ética e direitos humanos, o mundo do trabalho e o projeto de vida. O documento ele também exige a integração com o mundo do trabalho, viabilizada por meio de estágio de aprendizagem profissional, além do foco na ética, né, que eu já falei, e dos direitos humanos. Para o reconhecimento, tem que ter respeito e também o acolhimento da identidade do outro, certo? Todos esses daqui são princípios. É até fácil de resolver uma prova quando cai esses princípios, porque é, como é que eu posso dizer? É intuitivo, né? Saber marcar o X no lugar correto, porque não é tão difícil assim. Por fim, também a proposta ela deve prever o desenvolvimento do projeto de vida, estimulando o autoconhecimento. Sempre essa parte aqui do autoconhecimento. O projeto de vida tem um autoconhecimento, tem a dimensão cidadã, né? E o planejamento de carreira, tá bom? Avançando aqui para as responsabilidades do sistema de ensino, quem deve garantir a parte do Ministério da Educação aqui no artigo 22. Pessoal, o artigo 20 e 21, ele estabelece, né, que os sistemas de ensino devem garantir a autonomia e a liberdade às escolas, né, a participação da comunidade e a diversificação e flexibilização curricular. Cabe a eles também assegurar professores com formação e jornadas adequadas, além de se utilizar, né, de recursos do SAEB, né, que com subsídio pedagógico. Okay? Em complemento, o artigo 22 determina que o Ministério da Educação ofereça subsídios e apoio técnico e financeiro em regime de colaboração com os estados, com o Distrito Federal e municípios. Por fim, o artigo 23 reforça os resultados do SAEB, que devem ser usados para avaliar, rever e propor políticas públicas voltadas para a melhoria da educação básica, tá bom? Voltando aqui para a parte da docência no ensino médio, quem é que pode lecionar de acordo com a nossa resolução? O ensino médio é estruturado em 3 perfis profissionais permitido pela legislação. A regra geral estabelece a exigência de profissionais licenciados com formação em nível superior, obtida em curso de licenciatura plena. Como alternativa, a lei também autoriza a atuação dos graduados com complemento, né? Com complementação, fez é como se fosse uma licenciatura fora a parte, né? Sendo bacharéis ou tecnólogos, né? Que tenham concluído programas de complemento pedagógico e pós-graduação stricto sensu orientada ao magistério. Por fim, também temos o dispositivo que prevê a figura do notório saber, a modalidade restrita exclusivamente ao itinerário de formação técnica e profissional. Esse profissional ele precisa ter no seu conhecimento reconhecido também pelo respectivo sistema de ensino, no caso o MEC, né, sendo terminantemente vedada a sua atuação na formação geral básica. Beleza? Vamos agora falar sobre o Enem, né, que o ensino médio ele tem a avaliação dele, né? O Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e as avaliações nacionais são estruturados em 2 etapas complementares. A primeira etapa justamente é o Enem, né, que é baseado nos conteúdos de base nacional comum, que é a BNCC, conteúdo de base da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, certo? Como a todos os candidatos. Já a segunda etapa aqui fundamenta-se nos referenciais para a elaboração dos itinerários formativos, permitindo que o estudante escolha as provas de acordo com a área do curso superior que deseja seguir, certo? Para fins de acesso a vagas, as instituições de ensino superior, que é as IES, devem considerar os resultados obtidos pelo candidato em ambas as etapas do exame. Já aqui, pessoal, para fechar aqui a nossa resolução, vamos falar um pouco das disposições transitórias do nosso texto legal, que garanta aqui os direitos adquiridos dos estudantes matriculados antes da implementação das novas diretrizes curriculares, que é as DCNs, né? Conforme aqui o artigo 36.
Os alunos que têm o direito de concluir os estudos pelo currículo anterior da resolução que foi número 2 de 2012, ou migrar para o novo modelo, contanto com o aproveitamento integral dos seus estudos anteriores, sendo vedado o alongamento do período do ensino médio, certo? Se o ensino médio é 3 anos, ele não pode ser maior do que isso. Ele tem que se adequar àquela nova legislação ou permanecer no antigo e terminar, certo? O artigo 37 ele determina que a resolução anterior permanece em vigor até o início efetivo das implementações das novas normas, certo? Por fim, o artigo 38 define que esta resolução entra em vigor na data da publicação, tudo bem? E por fim, pessoal, temos aqui a tabelinha de prazos. Caso você tenha algum prazo aqui para aprender a sua prova, tem aqui essa tabelinha para te ajudar, certo? Isso aqui é muito importante quando você vai fazer uma prova de concurso público, porque dificilmente você vai decorar todos os prazos e é essencial você ver pelo menos 2 dias ou um dia antes da sua prova para ficar fresco na sua memória, tá bom? Lembrando que o material está na descrição do vídeo, no comentário fixado. Quem quiser adquirir é só clicar nele. Vamos agora resolver algumas questões sobre esse tema. Agora resolver questões aqui das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Aqui a gente está focando no concurso da SEDUC do Alagoas, tá bom? Mas temos também esse material com questões com alternativas, tá certo? Aqui a gente está trazendo especificamente para o concurso da Alagoas, que está com o edital aberto, tá? E a banca é a Sebrasp. Vamos aqui resolver questões sobre esse assunto. A Secretaria de Educação de um estado da federação decidiu implementar um modelo inovador de ensino médio totalmente voltado à educação de jovens e adultos, EJA, integrado à educação profissional. O Conselho Estadual de Educação validou a proposta, alegando que, por se tratar de uma modalidade específica e diferenciada de ensino, essa rede não precisaria observar as normas gerais de autorização do DCNEM, que é justamente as diretrizes, né, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que aqui é o nome abreviado, trazida pela resolução, bastando seguir as suas próprias diretrizes. Aqui está errado, né, pessoal? Vamos para a questão. Diante dessa situação, o entendimento do Conselho Estadual de Educação está errado, exatamente, visto que as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio aplicam-se todas as formas de modalidade de ensino médio, sendo complementares e não substituídas por diretrizes próprias quando necessário. Exatamente. Gabarito correto, né? Porque a assertiva diz que está errado o que está dito aqui em cima, tá bom? Então, certinho o gabarito. Vamos para a segunda questão. Uma escola privada de ensino médio reformulou sua proposta pedagógica focando exclusivamente no aprofundamento cognitivo voltado para a aprovação em exames vestibulares tradicionais. A equipe pedagógica justificou a escolha, alegando que o projeto de vida, embora citado na legislação, é uma estratégia opcional e de cunho exclusivamente pessoal, voltado para os aspectos socioeducacionais, socioemocionais, não integrando os princípios obrigatórios que orientem a dimensão profissional do estudante nessa etapa. Agora vamos para a assertiva. A justificativa da equipe pedagógica está em consonância com. Não, está errado, pessoal. Está em desacordo, porque temos a parte socioemocional que a gente estudou, tá? Então está errada a segunda questão. Ó, artigo 5º, projeto de vida é um princípio específico obrigatório no ensino médio, né? E o próprio artigo 5º detalha que o projeto de vida atua em construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante. Então, está errada a segunda questão, certo? Vamos para a questão número 3. Isso daqui vocês vão responder aqui nos comentários se está correto ou não. Durante a elaboração do novo currículo de uma rede estadual de ensino, surgiu um impasse técnico entre os redatores. Um grupo defendia que o uso do termo competências e habilidades, conforme disposto na LDB, enquanto outro grupo exigia a substituição integral pelo termo direitos e objetivos de aprendizagem, termo este extraído da Lei do Plano Nacional de Educação, PNE. Sob o argumento de que juridicamente expressa conceitos totalmente distintos e in, inconciliáveis dentro da resolução assertiva, considerando o referencial conceitual da DCNEM, que é Diretriz Curricular Nacional para o Ensino Médio, o impasse técnico
carece de fundamento legal, uma vez que a resolução estabelece expressamente que a expressão competências e habilidade deve ser considerada como equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem, presentes na lei do PNE. E aí, pessoal, tá correta ou tá errada essa assertiva? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo também com um amigo seu que está estudando essa matéria. Lembrando que esse material aqui está na descrição do vídeo e tem muitas questões, tem mais de 30 questões, tá bom? Para vocês aprenderem, tá certo?